Saudações pessoal, aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química, resfriando-se progressivamente água destilada quando começar a passagem do estado líquido para o estado sólido, a temperatura permanecerá constante enquanto houver líquido presente, permanecerá constante sendo igual ao ponto de condensação da substância, diminuirá gradativamente, permanecerá constante mesmo depois de todo o líquido desaparecer ou aumentará gradativamente. Olha só, pessoal, algumas explicações devem ser dadas aqui neste exercício. Uma delas a gente está falando aqui de passagens de estados físicos da matéria. Então a gente tem, por exemplo, o estado sólido, tem o estado líquido e a gente tem o estado gasoso, né? Vou colocar aqui embaixo que eu acho que a gente tem mais espaço. Temos o estado sólido, tá? Temos aqui o estado que é o líquido e temos aqui o estado de gás, tá? O estado gasoso. Aí a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente tem o contrário, que é o que o exercício está falando, que é a passagem do líquido para o sólido. A passagem do sólido para o líquido a gente chama de fusão, tá? A passagem do líquido para o sólido a gente chama de solidificação, tá? Solidificação. Maravilha. Tem a passagem do líquido aí para o gasoso, que é a vaporização, tá? Vaporização, que é a formação que a gente tem aí de vapor, né? Eu tenho a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Essa que a gente chama de condensação. Condensação. Então, eu quis marcar todos aqui porque o exercício falou ali da condensação, né? Deixa eu ver aonde ele está falando aqui, ó, condensação da substância. Tá, então a gente já vai voltar e a gente vai fazer essa análise. Só que ó, o importante aqui pra gente, o que a gente vai estudar é isso daqui, a passagem do líquido, tá, para o estado sólido. Então, que a gente vai seguir por essa retinha aqui que a gente chamou de solidificação. É isso que a gente está analisando nesse exercício, tá? Normalmente, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, um gráfico que ele mostra pra gente. A temperatura aumenta para cá, aí eu tenho o tempo aqui, né? Aí você olha, aqui eu tenho uma substância simples, né? Porque a gente está falando do que? Água destilada. O que é água destilada? É quando eu tenho apenas H2O, né? Então a gente está falando de uma substância que é simples. E não confunda, a água é uma substância que a gente chama de composta, né? Não é substância simples não. O professor fala não confunda e está confundindo. A gente está falando da água destilada, é uma substância pura, não é uma substância simples, tá? Não confunda substância composta, tá, com substância simples. Por que a água é composta? Porque ela é formada por dois elementos diferentes. A água é formada por oxigênio e é formada pelo elemento hidrogênio. Não são dois elementos? Dois elementos ou mais, a substância sempre será composta. O que é uma substância simples, professor? Substância simples é quando você só tem um elemento, ó, H2, você tem, por exemplo, enxofre S8, oxigênio O3. Isso tudo aqui ó, são substâncias simples. São formadas por um único elemento, ou suas moléculas, tá bom? Só que a água, quando eu falo que ela é destilada, eu não estou querendo dizer que ela é composta. Eu estou querendo dizer que ela é pura. Ou seja, a gente não está falando aqui de uma mistura. A gente está falando apenas de H2O. Só substâncias compostas de água a gente tem aí. A gente só tem água pura. Professor, existem substâncias puras para substâncias simples? Existe. É só você só ter hidrogênio, ou só ter enxofre, ou só ter oxigênio. No caso aqui, na verdade, ozônio, né, O3. Então, assim, você tem que ter apenas um tipo de molécula. Aí você fala que você tem uma substância que é pura. Quando eu falo que eu tenho água destilada, eu estou falando que eu tenho uma substância pura, que é feita só de água. Normalmente a gente vê esse gráfico assim, ó, e a gente lê ele da esquerda para a direita, né? Por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, a passagem do líquido para o estado gasoso. E aqui a gente vai ter o ponto de ebulição, né, nessa temperatura fixa, e o ponto de fusão nessa outra temperatura fixa aqui, né?
ponto de fusão vai estar aqui e o ponto de ebulição que vai estar aqui. Só que isso a gente faz quando a gente está lendo o gráfico assim, ó, da esquerda para a direita, ou seja, quando eu estou aumentando a temperatura. Nesse caso, o que a gente está fazendo não é analisar ponto de fusão e ponto de ebulição, porque eu não vou aumentar a temperatura, eu vou abaixar a temperatura, tá? Então a gente está voltando. Ao invés de eu estar falando, eu estou fazendo aqui, ó, a fusão, depois eu vou fazer aqui a evaporação, que a gente também pode chamar de ebulição em alguns casos. O que a gente está fazendo não é isso aqui, ó, passagem de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Agora a passagem vai ser inversa. A gente vai fazer a análise dessa passagem aqui, ó, do líquido para o sólido. Só que não muda muita coisa. O que vai mudar é os nomes que a gente está utilizando. Por exemplo, aqui, ó, não é mais o ponto de fusão, e sim o ponto de solidificação, porque eu estou resfriando para formar um sólido e não fundindo para formar um líquido, tá? Eu não estou pegando um sólido, aumentando a temperatura para tentar formar um líquido. Agora eu vou pegar um líquido, diminuir a temperatura para formar um sólido, beleza? Só que se você olhar aqui, aonde era o ponto de fusão, agora a gente vai chamar de ponto de solidificação. Esse ponto de solidificação abaixo dele, a gente tem sólido mais líquido. E, por exemplo, no caso da água, quanto que era o ponto de fusão? Não era 0 graus Celsius? O ponto de solidificação também é, tá? Ponto de fusão, ele é igual ao ponto de solidificação, tá? Os dois são iguais. Que é uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, o que acontece? Se eu tenho um recipiente que tem água, e aí eu começo a congelar essa água, a gente vai começar a formar gelo, tá? Então vai começar a virar cubos. A água vai começar a congelar, vai congelar aqui pelas paredes, tá? Depois o meio vai começar a congelar, até que toda essa água ela vire um cubo de gelo, beleza? Quando isso vai estar acontecendo, né? Enquanto a água está tentando congelar, a gente está aqui, ó, a gente está no ponto de solidificação. Quando eu tenho água e gelo, ou seja, eu tenho líquido e sólido ao mesmo tempo, eu estou no 0 graus Celsius. A temperatura ela vai ficar constante desde que eu comecei a ter o sólido até que eu termine de ter todo o líquido que eu tinha. Quando o líquido acabar e eu tiver só um cubo de gelo grandão aqui, ó, imagina que virou tudo um cubo de gelo, tá? Não tenho mais água. Quando tudo isso daí virar gelo, o volume vai aumentar um pouquinho, né? Porque tá, beleza, aqui vai. Finge que tudo já virou gelo aqui, tá? Tudo isso aqui é gelo, beleza? Tá, virou gelo. E agora, professor? Agora a temperatura ela continua baixando, tá? Ela pode continuar baixando aqui. Se, é claro, a gente estiver num recipiente onde a temperatura está baixando. Ela está mais fria do que 0 graus, beleza? A temperatura ela só tem variação na água quando a gente está no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido. Quando a gente está aqui no ponto onde a gente fala ponto de solidificação, que é o ponto de fusão, ou aqui no ponto de condensação ou ponto de ebulição, a gente tem temperaturas que são constantes. E elas só vão deixar de ser constantes quando uma dessas duas substâncias que estão aqui, ó, nesse sisteminha bifásico, né, ela deixar de existir. Por exemplo, eu tinha líquido e eu tinha sólido. O líquido estava virando sólido. Enquanto todo líquido não virar sólido, ou seja, enquanto toda a água não virar gelo, a temperatura vai ficar constante. Ela vai continuar nesse 0 graus Celsius, que é a temperatura que eu tenho aqui do ponto de solidificação. Beleza? Então, o que vai acontecer na passagem que eu tenho do líquido para o sólido? A temperatura ficará constante até que todo líquido ele deixe de existir. Permanecerá então constante enquanto houver líquido presente. Letra A é verdadeira, beleza? Permanecerá constante, sendo igual ao ponto de condensação. O ponto de condensação é esse aqui, ó, de cima. É a passagem do gás para o líquido, não é igual, tá? O ponto de solidificação ele é igual ao ponto de fusão, não igual ao ponto de condensação, não. Ponto de condensação, vou chamar de PC, é igual ao ponto de ebulição, ou seja, a passagem do líquido para o gasoso acontece na mesma temperatura que o gasoso passa para o líquido, tá bom? Claro que num caso eu estou aquecendo e no outro caso eu vou estar resfriando,
Então é falsa, né? Essa letra B aqui. Letra C, diminuirá gradativamente, né? Não, ela não vai diminuir gradativamente. Ela tem que permanecer constante. Enquanto eu tiver gelo e água, vai ficar constante. Só vai continuar diminuindo depois que eu só tiver uma das fases, ou seja, só sólido ou só líquido, tá? Então é falso. Letra D, permanecerá constante, verdade, mesmo depois de todo o líquido desaparecer. Não, claro que não. Existe gelo que vai estar a 0 graus Celsius, existe gelo que está a menos 4, menos 5 graus Celsius. Tem gelo mais gelado, tá? Então é falso essa daqui. Letra E, aumentará gradativamente, não tem nada a ver. A gente está falando de um congelamento, por que a temperatura vai aumentar, né? Então tá errado essa daqui. Bom, basicamente é isso. Eu sei que demorei um pouquinho para resolver essa questão, que é uma questãozinha fácil. Mas isso daqui, pessoal, é para explicar para o pessoal que está aprendendo. E eu espero que o pessoal que estava com muita dúvida aí nessa matéria tenha compreendido aqui na resolução deste exercício de química. Se você gostou dessa videoaula, se você aprendeu alguma coisinha aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também conheçam aqui o canal Estuda Mais, beleza? E também não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de ativar o sininho das notificações para que você possa receber a todas as nossas novas notificações assim que saírem vídeos novos. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.